Olá, Zucatelli, bom dia. Oi, Roberta, bom dia, Carla. Meninas, sejam muito bem-vindas. Nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é a busca por pessoas desaparecidas. Isso é um problema seríssimo no Brasil, os números são assustadores. E os especialistas nesta área fazem críticas que fazem bastante sentido quando a gente presta atenção. No Brasil, por exemplo, há um cadastro de carros roubados, mas não há um cadastro unificado de pessoas desaparecidas. Então a gente começa a ver como isso é contraditório e por que é tão difícil encontrar alguém que desaparece, alguém que deixa, que se afasta da sua família por qualquer motivo, por decisão própria ou porque foi levado por alguém. Agora, a gente tenta imaginar essa situação, né, meninas? Eu sei que vocês já noticiaram diversos casos desse tipo e diversas campanhas como esta. É verdade ou não é? A mais emblemática eu acho que é da irmã do Vitor Belfort, né? A mãe até hoje não sabe, acho que é Priscila que chamava a menina, o que aconteceu com ela. Eu imagino a angústia de uma mãe, eu como mãe, de uma família, de você não saber onde está seu filho. Uma coisa é você saber, né? Até perder o filho, morreu. Outra coisa é você não saber onde está, deve estar uma agonia. Inclusive, Zuca, você falava aí de contradição, eu estava lendo recentemente, há um paradoxo mesmo, né? Muitas pessoas, na verdade, aumentou o número de pessoas que desaparecem aí a cada minuto, por exemplo, até estou lendo aí na tarde de vocês que a cada 2 minutos uma pessoa desaparece no Brasil e, em contrapartida, aumentaram também os veículos de busca, por exemplo, a internet, as redes sociais também ajudam. Mas não há uma solução, não há, por exemplo, como você disse, um cadastro unificado, que dificulta ainda mais. Tem um site, acho que é desaparecidosdd.org.br, diz que denúncia, às vezes aceita também, 181, e dependendo da sua cidade, os telefones correspondentes. Acho que vale a pena tentar ajudar, né, Zucatelli? Se fosse com a gente, seria terrível, né? Claro, Carla, Roberta, tem uma coisa, às vezes a gente não tem um caso desse na família, nunca aconteceu próximo da gente, nem vizinho, nem conhecido, mas primeiro, uma coisa que pode acontecer porque os números são impressionantes. E depois, mesmo que você não tenha nenhum tipo de envolvimento pessoal com isso, você pode ser o veículo para localizar uma pessoa desaparecida. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Pode nunca acontecer com você, mas você pode mudar a vida de uma família que está sofrendo há anos e anos. Por isso esse assunto é tão importante, com prestação de serviços, com toda essa estrutura que a gente pode ajudar, a gente pode oferecer às pessoas. E os meios de comunicação, claro, têm um papel muito importante. Meninas, além disso, a gente vai falar sobre outro assunto que, de certa forma, há uma ligação, porque muitas famílias se separam por diversas causas. Podem se separar porque alguém desapareceu ou podem se separar porque num momento de necessidade, muitas vezes, uma criança deixa a família, ela vai para a adoção. Isso acontece, isso é muito comum no Brasil. Especialmente crianças vão para outros países. A gente já contou vários casos aqui, já mostramos vários casos na Olimpíada, né, Roberta? Um caso ficou super famoso. É verdade. A gente falou bastante sobre aquela história. Eu vou mostrar uma imagem para vocês duas agora e vou pedir uma opinião para vocês, tá bom? Mostra esses dois que estão aqui no estúdio com a gente, por favor. Coloca um do ladinho do outro aqui. Pode colocar na tela 2 convidados nossos, para Carla e para Roberta, que eu vou fazer uma pergunta para elas aqui. Vocês estão vendo a Eresmina Nonácio e vocês estão vendo o Mattia Menghini. O Mattia foi adotado na Itália. Eresmina é brasileira, de Niterói, né, Eresmina? De Niterói, no Rio de Janeiro. O Mattia acredita que Eresmina é mãe dele. A Eresmina acredita que o Mattia é filho dela. O Mattia veio da Itália, depois de muitos anos, depois de 30 anos, em busca justamente de informações da família. Meninas, o resultado do exame de DNA está aqui, ó, na minha mão. Ai. A gente vai abrir daqui a pouquinho. A ansiedade dos dois ali é muito grande e a gente já sabe disso. Agora, eu quero a opinião de vocês. No olho, tá? No olho, mulher é muito observadora. Antes do exame de DNA, ela é mãe dele ou não é? Muito parecido, eu achei demais. Eu achei o olhar. E a boca? A expressão do olhar. Agora, que emoção para ele, hein, Zucatelli, se descobrir hoje que ela é a mãe dele. Qual é o nome dele? Mattia. Mattia, boa sorte. Prepara o coração, querido. Para os dois, né? Ele tá num nervoso, Roberto, Tadinho. ele tá num nervoso, cara, vocês não imaginam, ele chegou aqui, você falou prepara o coração dele aqui chegou aceleradíssimo. Você tá muito ansioso? Tá quase nada emocionado, Tadinho, né? Olha a tá emoção chorando. desse menino, dá pra gente imaginar. Quantos anos você tem, Mattia? 27. 27 anos. Quase 30 anos depois de você ter deixado o Brasil, a expectativa é de encontrar sua mãe. Você veio pro Brasil para isso? Por isso que você voltou? Você nunca desistiu dessa busca? Nunca. E você tem certeza absoluta mesmo antes de eu abrir o envelope? Tenho. Tem? E se não for, Mattia? E se o exame disser que não é?
Eu vou atrás ainda. Vou procurar de novo. Mas eu acho que já criou um sentimento aí também, né? De qualquer forma. É, nasceu. Já, né? Meninas, olha, eu vou dizer que eu concordo com vocês. Eu acho que é também. Emocionante. Eu acho que é. Mas o meu diretor, que é muito esperto, e a gente falou sobre isso na reunião de pauta, viu? Quando a gente começou a falar sobre essa história, vou revelar um bastidor aqui, viu, diretor? Não adianta gritar no meu ponto aqui não, que eu não vou falar, não vou parar de falar. Seguinte, a gente tava lá na reunião de pauta, a gente começou a falar, olha, vai ser assim, a gente vai mostrar, vai abrir o exame. Eu falei, bom, e afinal, é ou não é mãe? Ele falou assim, Ele não te falou. Vocês não vão saber. Vocês também vão saber na hora. Eu não vou contar pra vocês, vocês não vão saber, porque eu quero ver a reação de vocês três no estúdio. Isso então é vocês muito duas bom. estão convidadas a assistir, porque eu quero depois saber a reação das duas também. Vou assistir Tá bom? com certeza. Com certeza. Boa Beijo, sorte meninas. a todos. Beijo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Antes da gente conversar com todo mundo e dar um bom dia geral nessa mesa maravilhosa, outros destaques do programa de hoje. Greve de agentes penitenciários em São Paulo entra no terceiro dia, no momento em que líderes de facção criminosa vão para o isolamento. Grávida divide espaço com presos em delegacia no Rio Grande do Norte. Câmara dos Deputados mantém prisão em regime fechado para quem não pagar pensão alimentícia. Rick Martin grava o clipe da Copa do Mundo com crianças em comunidade no Rio. David Beckham compra mansão com fama de mal-assombrada. A dor sem fim dos milhares de pais de filhos desaparecidos. Se eu tivesse enterrado meu filho, eu sabia, entendeu? Que eu tinha enterrado tudo, mas eu não enterrei. Como que eu posso falar que ele está morto? 30 anos depois, a esperança. Brasileiro adotado na Itália busca pela mãe no Brasil. Eu preciso encontrar a minha raiz. Para como esse buraco que está em mim e me deixar ser um homem tranquilo, um homem sereno. No estúdio do Hoje em Dia, ele vai saber se encontrou a mãe biológica. Eu vi a foto dele, eu disse, ele é meu filho, é ele. Olha, o teste está aqui, o resultado está aqui. Daqui a pouquinho a gente vai saber ao vivo, junto com vocês. Está muito emocionante esse programa hoje. A gente está com uma expectativa muito grande. Eu acho que os dois, né, Edu, bom dia para você. Bom dia para todo mundo em casa. A gente está aqui do lado, a gente está vendo o afeto que eles já criaram, a relação de carinho, de amor, de respeito. Acho que independente desse resultado aqui, ele ganhou uma mãe. Com certeza. Independente de ser biológico ou não, né? Por isso, a primeira coisa que ele perguntou para mim, ele falou, Edu, posso fazer uma pergunta? Eu falei, lógico que pode. Você não sabe mesmo? Eu falei, não sei mesmo. Não sabemos, Matia. A gente não sabe mesmo. A gente vai saber aqui com você daqui a Juro pouquinho. para você que se eu soubesse, eu já teria te contado. Mas a gente vai falar sobre um assunto muito sério aqui. A gente quer chamar a sua atenção, porque outras pessoas que estão aqui na nossa mesa, outros convidados, passaram por isso. E é um assunto que a gente tem que chamar a atenção da sociedade para que não aconteça mais. Ou se acontecer, que a gente possa auxiliar, ajudar de alguma maneira. Porque a cada 2 minutos, uma pessoa desaparece no Brasil. Mesmo com esse alto índice, familiares reclamam da pouca assistência. E essa angústia de não saber o que aconteceu com o filho, muitas vezes se arrasta por anos, pela vida toda. Reportagem da Samara Bastos. Uma triste realidade. A cada hora, 23 pessoas desaparecem no Brasil. Por dia, são quase 550. Por ano, mais de 200 mil casos de desaparecimento são registrados. Entre as pessoas em geral, nós temos o perfil de idosos, pessoas com deficiência, crianças também que se perdem dos seus pais e atualmente principalmente adolescentes. Não existe dor pior para uma mãe estando numa situação dessa. Há 6 anos, Dona Dalva vive a angústia de não saber o paradeiro do filho. Se eu tivesse enterrado meu filho, eu sabia, entendeu? Que eu tinha enterrado tudo, mas eu não enterrei. Como que eu posso falar que ele está morto? Leonardo Souza Campioto tinha 27 anos quando desapareceu. Segundo a família, ele saiu para encontrar um colega de trabalho e depois passaria na antiga empresa para receber um dinheiro. Ele encontrou o colega, mas não passou na empresa. Nós encontramos essa pessoa, nesse mesmo dia que foi feito o boletim de ocorrência. E ela falou, não, a gente se encontrou no posto e depois cada um foi para um canto.
E daí então a gente não teve mais nenhum tipo de informação. Carlos ficou a madrugada atrás do irmão, em vão. 6 anos depois do sumiço, nenhuma notícia ou pista do que aconteceu com Leonardo. Não tem explicação. Dona Dalva não sossega. É uma peregrinação constante em busca de notícias do filho. Hospital, presídio, ML, né? Andava na rua procurando, quando eu vi um monte de gente ali pro lado da Cracolândia. Há 6 anos, a Dona Dalva segue a mesma rotina. Ela acorda, vem para este quarto, que é do Leonardo, abre a janela e arruma as coisas do filho como se fosse reencontrá-lo a qualquer momento. As pessoas falam para mim assim, mas você tem que continuar a sua vida. Que vida! A minha vida era meus 3 filhos, entendeu? Não estou com um perto de mim, eu não sei o que aconteceu com esse um. Desde 2009 existe o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. A ideia de criar um banco de dados nunca funcionou. Das 40 mil crianças desaparecidas no país, apenas 329 estão cadastradas. No Brasil nós temos cadastro de veículos roubados, cadastro de telefonia, cadastro de imóveis, mas não temos cadastro de pessoas que desaparecem. Então, isso mostra a gravidade do problema e a angústia das famílias que também não têm nenhum tipo de apoio. Se o cadastro funcionasse, poderia ajudar no encontro de Ana Júlia Thomas. A menina, que tem 3 anos, está desaparecida desde o final do ano passado. Ela estava brincando na frente da casa da avó quando desapareceu. Passa de tudo pela cabeça da gente. De tudo. Mas eu queria minha filha de volta. Não quero mais nada, só ela. Larissa desapareceu em abril de 2011. Na época, a menina tinha 11 anos. Ela sumiu quando voltava da escola no bairro da Brasilândia, em São Paulo. A mãe nunca teve notícias da filha. Eu faço qualquer coisa pela minha filha. Se me falar que ela está em algum lugar, eu vou buscar ela. Para agilizar as investigações, a família deve avisar a polícia imediatamente após o sumiço da pessoa, apresentar fotos atuais e descrever como foi o desaparecimento. Dona Joaquina fez tudo isso. Avisou imediatamente a polícia e levou as fotos do filho, mas até agora não teve notícias. Fomos parar numa divisa do Rio de Janeiro, procurando. Até nas matas aqui, por tudo, nós já procuramos. Já andei por vários lugares e nada. Nenhuma pista. Elvis Ferreira da Silva desapareceu há 10 meses, logo depois de deixar o filho na casa da ex-mulher. Já vi no Kaique. Kaique, você não viu seu pai? Ele não, vó. Ele me deixou aqui, eu não vi ele mais. Desde que o filho desapareceu, Dona Joaquina vive na janela de casa. Ela olha de um lado para o outro, na esperança de ver Elvis apontar na rua. A senhora imagina o que pode ter acontecido com seu filho? Bom, para ninguém dar nenhuma notícia pra gente, não é gente boa que pegou ele. Segundo o especialista, as brigas familiares, envolvimento com drogas e com crime e sequestro para exploração sexual são os principais motivos do desaparecimento. As primeiras horas são fundamentais, porque vai evitar que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa se desloque para locais cada vez mais distantes, ou seja, até assassinada nesse período. Depois de uma semana, as chances já vão diminuindo bastante. Mas para essas mães, o tempo é apenas um detalhe. Confiantes, elas nunca perderam a esperança de receber uma notícia. Ou, quem sabe, um abraço. Quero meu filho, eu não quero prejudicar ninguém. Eu quero meu filho com vida. O que mais eu quero na minha vida é ele. Acreditar que meu filho está morto, eu não enterrei ele. Como que eu posso acreditar nisso? Eu não posso. Veja agora no estúdio do Hoje em Dia como a angústia de não saber o paradeiro de um ente querido transformou a vida de pessoas que hoje trabalham para ajudar outras famílias na mesma situação. O mínimo que estas famílias merecem é uma resposta.
é uma informação. Isso é justo, é direito. E é isso, sobre isso que nós vamos conversar agora aqui nos estúdios do Hoje em Dia. Lembra você que o caso do Matia, da Eresmina, nós estamos recebendo também o Glauco Bivar. O Glauco é representante do laboratório, ele está aqui e ele é a única pessoa nessa mesa que sabe o resultado do exame de DNA, mas não me contou também não. A gente tentou aqui convencer o Glauco, mas ele ainda não falou não. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele e a gente vai acompanhar o resultado, eu vou abrir. Mas agora eu vou falar sobre esse caso dos desaparecidos, porque é muito sério. Isso é prestação de serviço, é nosso compromisso com você aí de casa. Eu disse algo no início do Hoje em Dia, Cris, Edu, e eu vou repetir isso agora, porque muitas vezes a gente não tem um caso desse na família, a gente nunca teve, ou muitas vezes a gente nem conhece alguém que tenha passado por isso. Só que quando a gente veste a camisa dessa luta, a gente pode ajudar a mudar a vida de uma família que passa por isso. Então, mesmo que você não tenha nenhum caso próximo, preste muita atenção, porque você pode mudar a vida de uma família que enfrenta esta realidade, tá bom? A gente está recebendo a Ivanise Silva, como você sabe, é presidente da Associação Mães da Sé, faz um trabalho há muitos anos, em busca de mudar essa realidade, de criar uma estrutura no Brasil que mude essa situação que é drástica, que é assustadora. Ivanise, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente está recebendo também a Sandra Moreno. A Sandra é mãe de uma jovem desaparecida e a Sandra também está nesta luta. Ela está em busca de uma transformação na legislação. É isso que ela quer agora, como muitas outras mulheres envolvidas nessa batalha. Sandra, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada muito bom poder abrir espaço para você. Obrigada pela oportunidade. Antes de mais nada, que luta é essa, Sandra? Vamos explicar para as pessoas e convidar o nosso telespectador a participar dessa luta que é tão importante para a sociedade brasileira. Então, na verdade, essa nossa luta, são todas as portas fechadas, todos os caminhos que eu passei, todas as portas que eu bati, eu encontrei fechada, eu resolvi e decidi que elas teriam que ser abertas. Como foi a sua história, antes de mais nada? Então, a minha filha, Ana Paula, ela desapareceu de casa no dia que ela saiu para trabalhar, no dia 3 de outubro. Ela saiu de casa em 2009. Ela saiu para trabalhar, entrou no meu quarto, falou assim para mim, despediu de mim normal, como ela fazia todos os dias. Com quantos anos? Ela tinha 23 anos na época. Sandra, vou até te pedir a gentileza de dar foto aqui pra gente mostrar bastante. E aí ela falou assim pra mim, mãe, até daqui a pouco. Ela saía às 14 horas da empresa e eu entrava às 14 da mesma empresa. Às 13h30 que eu cheguei na empresa, a minha filha, eu me dei conta, eu soube que a minha filha não tinha ido trabalhar. E aí, como a Ana Paula não veio trabalhar? Não, a Ana Paula não veio trabalhar. Aí a intuição de mãe é a intuição de mãe, né? A mãe tem uma bússola infalível. Aí eu liguei, o celular dela já deu desligado, fora de área, e é isso até o dia de hoje. E aí eu saí da empresa e fiz todo o percurso. Eu moro em Carapicuíba, fiz todo o percurso. De volta, o que a minha filha deveria ter feito, eu fiz. A empresa fica onde? No Alphaville. Tá. E eu moro em Carapicuíba, eu moro no centro, o que região, separa é só a ponte que atravessa o rio. Aí eu fui a gente está falando de Grande São Paulo, para quem está fora do Brasil, para quem está fora do Brasil e para quem está fora de São Paulo, claro. A gente está falando aqui da Grande São Paulo, são municípios aqui da Grande São Paulo, tudo muito próximo da capital paulista. Então, aí eu fui na empresa de ônibus, de que fazia esse itinerário, essa linha. É uma única empresa, são pouquíssimos ônibus. E aí eu fui lá procurar saber se ela havia utilizado o cartão da passagem. E eu consegui o relatório, e o relatório me dizia que o último dia que que aquele cartão foi usado, foi na sexta-feira, dia 2, às 21h15, na qual eu havia usado. Portanto, a minha filha não usou o ônibus aquele dia. Ela não tinha dinheiro na carteira. Ela saiu para trabalhar com a roupa, com o uniforme, a documentação normal. Eu saí da empresa de ônibus, eu fui até a Alphaville, eu fiz todo o mapeamento das câmeras que o Alphaville é monitorado e você sabe disso, e tive acesso a todas as imagens do Alphaville naquele dia. E a minha filha não circulou pela cidade naquele dia. Às 18 horas, entrei na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E é o que eu tenho da delegacia até hoje. E o delegado falou assim para mim, mãe, 90% do trabalho que a polícia deveria ter feito, a senhora já trouxe pronto. Na minha ignorância e na minha felicidade, falei, bom, falta 10%, mais 2 horas, ou no máximo 24 horas, a minha filha está de volta. 5 anos já se passaram, o tempo passou e a minha vida parou. E nada você conseguiu de informação até hoje? Nada. A não ser trote que as pessoas
judiam bastante da gente, Imagina tripudiam na nossa dor, né? Mas de concreto, de verdade, nada. Quero pedir licença porque, pelos dados e pelo que a Ivanise falou, de 15 anos atrás são 200 mil... Em 1999 foi feita uma pesquisa pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos em parceria com a Universidade Federal de Brasília. E aí eles detectaram naquele ano 204 mil pessoas. Só que isso não são números, são pessoas que desapareceram, são famílias que são destruídas. A Record da Liberdade pra gente para falar tudo. Eu estou aqui há 14 anos e eu posso dizer uma coisa com toda sinceridade. Nunca me falaram, fala isso, não fala aquilo, deve falar de uma coisa ou de outra. Vamos fazer aqui uma campanha. Se falta vontade política, eu não sei. Se falta vontade de alguém ir num congresso e fazer alguma coisa. Se está alguma coisa em trâmite ou não está, eu acho que não importa. Vamos fazer uma campanha aqui para ter esse cadastro unificado. Porque esse número de 329, se são milhares e milhares e são 329 só que são cadastrados, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, pedir licença ao Pildomar, nosso diretor, e vocês, eu acho que a gente pode junto, todos os artistas, apresentadores, enfim, as pessoas que estão em outras televisões também, com o maior carinho vão fazer, a gente tem que fazer alguma coisa, uma campanha para que isso seja feito, porque é um absurdo, assim, é um absurdo, porque não são números, são pessoas que sumiram. Então, eu sei que o Celso Russomano, que é nosso amigo também, ajudou esse rapaz aqui, que saiu daqui há 27 anos, voltou para cá, com dificuldade de emprego ainda por cima, querendo encontrar a origem dele com dificuldade de emprego. Se você me dá a liberdade de falar, posso falar? Pode. O Celso se encontrou com ele está trabalhando de manobrista. Não que não seja um bom trabalho, mas ele trabalhou muitos anos lá na Itália, sabe falar outras línguas. Lógico que é um excelente trabalho, como qualquer outro. Porém, passou dificuldade aqui para encontrar a origem dele. Quantas e quantas pessoas não passam pela mesma dificuldade? Né? Talvez ele... Enfim, por sorte, encontrou um cara bacana que é o Celso, que ele falou, pô, o Celso, ele falou assim, eu agradeço a duas pessoas, a Deus e o Celso Russomano. E o Celso Russomano, uma coisa bacana. Então, Celso, se quiser contar com a gente para fazer alguma coisa, vamos fazer. Com certeza. Né? Eu quero, licença, viu, Vildomar? Desculpa ter falado, mas assim, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Sem dúvida nenhuma, Tá? a gente tem que aproveitar esse veículo que a gente tem nas mãos, né? A gente é operário da televisão, mas é um veículo de comunicação e a gente pode chegar a milhões de pessoas no mundo inteiro, porque, como no caso dele, ele estava na Itália, né? De repente, né, Sandra? Sua filha pode estar em outro lugar do mundo também. Quem pode garantir que não, né? O que diz o seu coração de mãe, Sandra? Porque o que me chamou a atenção, toda vez que a gente coloca uma reportagem no ar, com mães que estão nessa angústia de não saber onde estão os filhos, é um olhar de dor profunda, é um olhar que a gente não acha o horizonte, né? É essa sensação, pelo menos para a gente que assiste, para mim que sou mãe, que é difícil imaginar acontecer uma coisa dessas na vida da gente. Sem o filho. O que diz o seu coração? Onde está a sua filha? A única certeza que eu tenho hoje, é que a minha filha está viva. Você tem essa certeza? Tenho certeza. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva. Eu não sou, assim, leviana a ponto de achar que a minha filha está aqui ou que minha filha está lá. Porque o achismo eu deixo para a irresponsabilidade do poder público, pela irresponsabilidade da justiça, para a irresponsabilidade dos direitos humanos, para a irresponsabilidade daquele que diz que está no poder, que pode fazer e nos trata com esse descaso. Para eles eu deixo o achismo. Porque o delegado perguntou para mim, se vocês me permitem, Por favor. assim, o que faz a sua filha além de trabalhar? Falei, minha filha é estudante de artes plásticas. Ah, mãe, então fica tranquila, vai para casa e relaxa, porque todo artista é louco. Daqui a pouco sua filha aparece. Então, o achismo, eu acho que a sua filha está aqui, eu acho que a sua filha está lá, eu acho que a sua filha está envolvida com droga, eu acho que a sua filha fez isso ou fez aquilo, eu deixo para quem não quer fazer nada, para quem não tem a vontade de trabalhar. Sandra, o que você quer das pessoas e das autoridades? Vamos poder mostrar a tua luta para a gente poder convidar o pessoal a participar. Qual é o teu objetivo? Então, falando do nosso projeto, hoje eu sou idealizadora, na verdade, de um projeto de lei de iniciativa popular. O que é esse projeto? São todas essas portas fechadas, as portas que eu abati e as encontrei fechadas. E que nós temos a necessidade que elas sejam abertas. E nós transformamos essa necessidade, essas portas, num texto base, que é um projeto de lei de iniciativa popular, que diz
que é a única arma do povo. É a única arma do povo. Porque se a gente continuar na mão de político, estamos lascados de verde e amarelo, se vocês me permitem o termo. Fato. Então, a única arma do povo é a iniciativa popular. A arma que o povo desconhece que ele tem é a iniciativa popular. Mas diz a nossa querida Constituição que nós precisamos de 1,5 milhão de assinatura. Para você conseguir um projeto de iniciativa popular, você dá entrada no projeto, você precisa de 1,5 milhão de assinatura dividido em 5 estados. No dia 3 de outubro, agora do ano corrente, fará 2 anos que nós temos um site no ar colhendo assinatura. E nós ainda só conseguimos 12 mil assinaturas. A gente já colocou o site ali? Vamos colocar. Pronto, o site está aqui na tela. É muito difícil você sensibilizar as pessoas para a causa desaparecido, porque nós somos tratados pelo poder público com descaso, pela sociedade como invisíveis. É assim que nós somos. Por isso, viu, Sandra, que você está aqui hoje. O nosso objetivo é justamente esse. Porque a gente ficou sabendo da sua história e foi por isso que você foi convidada. Para a gente poder mostrar e aumentar o seu poder de divulgação, convidando as pessoas a participarem disso. A gente precisa que as pessoas participem disso para mudar essa realidade. Só mostrando a sua luta, a gente consegue fazer isso. Olha, você que está ligando a televisão agora, a gente está falando sobre um problema muito sério no Brasil, que é o desaparecimento de pessoas sem que elas sejam localizadas. A falta de informação, principalmente, a falta de organização, a falta de uma lógica de busca correta, de uma lógica de investigação. Onde está isso? De que maneira isso é feito? Alguns delegados fazem, algumas delegacias conseguem fazer, outras não têm estrutura para fazer. Enfim, tudo acontece sem que nada aconteça. O caso chega até a delegacia e ele não segue, muitas vezes, infelizmente, e por isso que os números são assustadores. Então, foi por isso que a gente convidou a Sandra, eu vou conversar também com a Ivanise Silva, que é presidente da Associação Mães da Sé, e que, como a Sandra, foi a partir da própria dor que ela encampou essa luta, que ela começou essa luta, que ela transformou isso numa luta para mudar a sociedade. Eu lembro a você que daqui a pouco a gente vai contar direitinho a história do Matias. Aqui está o Matias, está com a Eresmina. A gente não sabe, está aqui, ó, eu estou com o exame de DNA aqui na minha mão. O Glauco, que é representante do laboratório que fez o exame, está aqui com a gente na mesa também. E daqui a pouquinho a gente vai dizer se realmente a Eresmina é ou não é mãe do Matias. O Matias foi para a Itália, ele tem 27 anos de idade. Ele veio ao Brasil em busca de respostas. Ele veio ao Brasil em busca de saber quem era a mãe biológica dele. Ele foi adotado, aliás, como acontece com muitos garotos, com muitas meninas. São vários os casos, daqui a pouco a gente até vai mostrar outros para você. São vários os casos desse tipo. E o Matias veio em busca de informação. E aí a gente deu uma força para ele aqui, a partir, como o Edu falou, o Celso Russomano trouxe a história dele pra gente, a gente foi investigar e aí o teste de DNA foi feito. E a gente vai mostrar o resultado para você daqui a pouquinho. A pergunta é, será que a busca do Matias terminou ou será que ela vai começar outra vez? O que você de casa acha? Mostra os dois mais uma vez aqui. Será que é mãe e filho aqui? Será que a gente está vendo aqui mãe e filho ou não? Será? Fala, Edu. Celso, eu queria te falar o seguinte, aliás, o Matias falou uma coisa interessante, porque assim, eu tenho 3 primos meus que moram na Itália, estava falando com ele, numa cidade próxima onde ele morou, inclusive, e os pais deles, quando adotaram, desde pequeno, falaram que eles eram brasileiros, que eles foram adotados, e eles conviveram muito bem com isso, até porque é uma família muito bacana. E no caso dele, já não, os pais não falaram, não contaram isso a ele. Então, a gente levanta um outro fato. Quando a gente adota alguém, quando alguém, enfim, adota alguém, será que é importante falar a história desde o começo? Será que não é? Pode discutir isso num outro dia também, que é interessante, porque ele veio para cá por conta disso. Isso é uma discussão muito importante, sem dúvida nenhuma. A gente pode falar sobre isso sim aqui no Hoje em Dia. Esse é nosso papel, discutir os vários assuntos que mexem com a cabeça da família brasileira. Olha, deixa eu conversar mais uma vez agora com a Ivanise, que é presidente da Associação Mães da Sé. Ivanise, antes de mais nada, vou pedir para você contar para as pessoas a sua história e como você chegou a essa luta que é tão importante para mudar essa realidade no Brasil. A minha luta começou no dia 23 de dezembro de 95. 1995. Vamos aí há 20 anos, não? 18 anos. Isso, quase 18 anos. Minha filha, que é essa aqui é quando ela desapareceu. E essa foto é a progressão de idade que a polícia forense faz e como ela estaria hoje, com 32 anos. Minha filha saiu para ir na casa de uma colega da escola que morava a 300 metros de distância da nossa casa, que estava fazendo aniversário naquele dia, só que não tinha festa.
E ela não foi sozinha, ela foi acompanhada de uma outra colega. E aí elas foram, cumprimentaram a colega e voltaram. No caminho, elas se separaram, cada uma seguiu em direção à sua casa. E... Só para mostrar, você vai falando para a gente e vai mostrando a foto. E aonde a garota informa que elas se separaram, Celso, não dá mais do que 120 metros de distância da minha casa. Meu Deus, poucos passos. De onde eu morava, né? Porque eu já não moro mais nessa região. E naquela ocasião não se falava sobre desaparecimento de pessoas. Em 95 tudo era muito difícil. Eu lembro que eu comecei a procurar a minha filha por volta das 10 até umas 2 horas da manhã. Que ela saiu de casa por volta das 20 horas. E quando eu já tinha esgotado as minhas buscas nas imediações de onde nós morávamos, eu resolvi ir na delegacia registrar o desaparecimento. Na minha ingenuidade, eu achava que quando eu chegasse na delegacia, eu ia ser prontamente atendida e que a polícia ia me ajudar a procurar a minha filha, porque as primeiras horas são de suma importância. As primeiras horas é primordial que você comece essa busca, porque você pode evitar uma série de crimes, sabe? O crime de violência sexual seguida de morte, o crime da criança ser retirada do seu estado, do seu país de origem. Então, as primeiras horas são de primordial importância. E quando eu cheguei na delegacia, o delegado falou, a minha história não é diferente da Sandra. Ele disse para mim assim, mãe, hoje é sábado, a sua filha deve estar com algum namoradinho por aí. Isso é coisa de adolescente. Eu olhei para o delegado e eu falei para ele, doutor, uma mãe que dá liberdade para um adolescente de 13 anos ficar na rua até essa hora da madrugada, não vem na sua delegacia lhe pedir ajuda. Ele disse para mim assim, não posso fazer nada. Olha, não se preocupe que até o amanhecer ela está de volta. A senhora procure a sua filha. Se a senhora não a encontrar, daqui a 24 horas a senhora retorna aqui. E eu comecei uma discussão com aquele delegado. Porque eu perguntei para ele por que eu tinha que esperar 24 horas. Porque ninguém tem que esperar tempo algum para registrar uma ocorrência. Essa história de esperar 24, 48 horas, isso é um tabu que algumas delegacias ainda fazem isso com as famílias que são totalmente desconhecedoras de seus direitos. As famílias que são vítimas do desaparecimento, Celso, são pessoas totalmente desconhecedoras de seus direitos, pessoas de classes sociais muito baixas. Então, quando a mãe chega na delegacia e o delegado fala para ela, volte daqui a 24 horas, ele está cometendo o crime de prevaricação. Mas aquela mãe não sabe. Não, ainda mais no desespero, né, Você entendeu? Ela não sabe. Naquele momento de desespero, de angústia, de fragilidade, qualquer coisa que você realmente escute, complica mais a situação da pessoa. E depois, eu vou deixar até uma questão com você aqui, porque você acompanha as outras mães também, assim como você que passaram por isso. O que acontece com essas crianças quando vocês descobrem o paradeiro? Isso é muito importante para as mães entenderem o que pode acontecer lá na frente. Daqui a pouquinho também uma outra angústia, que é de uma tia que vai descobrir se a mãe dele é essa mulher maravilhosa que está de mão dada com ele. Mas antes, um recado do Celso. Presta atenção, porque aqui você fica sabendo de tudo. Chegou a hora da previsão do tempo para você. São Paulo tem previsão de pancadas de chuva e máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, a máxima chega aos 36 e o sol aparece entre poucas nuvens. Em Salvador, a previsão é de chuva isolada com máxima de 32 graus. Em Belo Horizonte, a máxima chega aos 30, com pancadas de chuva isoladas. Em Porto Alegre, também chove em pontos isolados e a máxima é de 27 graus.
O Hoje em Dia volta já. Muito bem, Hoje em Dia está de volta. Estamos falando de um assunto muito sério, que é a busca por pessoas desaparecidas. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você também um resultado muito importante, que é o DNA do Matia, para descobrir aqui se realmente esta moça simpática ao lado dele, a Eresmina, é a mãe dele ou não. Daqui a pouquinho o resultado do DNA. Matias, tem certeza que é sua mãe, né, Matias? Tenho. Tem, né? Eresmina, e você? Tem certeza que é seu filho? Absoluta? E se não for seu filho? São formados, né? E procura até encontrar. Mas eu tenho certeza que ele é. Mas já tem um sentimento de mãe aí, não tem? Já tem, né? Já tem um sentimento de filho aí, né, Matias? Tem. Já tem. Mas é o DNA que vai comprovar e até agora meu diretor não deixa eu abrir o envelope. Eu tentei abrir no intervalo, levei uma bronca aqui que você não imagina. Cris Flores, eu sei que você vai mostrar agora uma coisa muito especial pra gente, não é isso, Cris? Muito importante, Celso está aqui do meu lado. Esse pano, esse tecido vermelho, com os nomes bordados aqui em branco, trazido pela Sandra. Sandra, é um tecido com quantos nomes? Nesse momento, ele tem 130 nomes bordados. Essa é uma colcha chamada colcha de retalho, porque cada pedacinho desse ele tem uma medida exata. E aí a gente vai bordando os nomes e vai juntando. Eu tenho 1000 nomes ainda a bordar. Aí tem 130 nomes bordados. Essa colcha, ela será a assinatura do projeto de lei. Quando levarmos ao Congresso, vamos assinar com essa colcha. Não sei quantos nomes ainda terão. Infelizmente, ela vai crescer. Então, a gente se coloca à disposição, viu, Sandra? Colocar todos esses nomes no nosso site, no r7.com, para que as pessoas vejam esses nomes. E quem sabe, às vezes a pessoa está trabalhando em algum lugar, né? Verdade. A pessoa está perto de alguém que tem esse nome aqui. Quem sabe a gente quer prestar essa solidariedade, essa ajuda. Daqui a pouquinho, a gente vai descobrir se o Matia encontrou a mãe biológica dele. Porque mãe de coração ela já é. Eles já estão aqui, né, numa conquista, num carinho, num amor, não é verdade? Vocês já estão numa relação tão bonita de amor que independente de qualquer coisa, né, Eresmina? Já ganhou um filhão, né? Olha, a gente está falando sobre esse tema que é muito importante. E outro drama, que é o drama de famílias separadas pela pobreza, relações que são rompidas, porque a mãe não tendo condições financeiras ou emocionais para cuidar de um filho, acabam dando as crianças para adoção. Nunca culpe uma mãe por isso, a gente nunca sabe a história dela. Então a gente vai conhecer histórias agora de brasileiros que ganharam novas famílias, como é o caso do Matia no exterior, e que buscam saber quem são os pais biológicos. Será que ele encontrou a mãe dele? O caso do Matia daqui a pouco vai ser revelado aqui com o exame de DNA e a dona Eresmina também vai acabar com essa angústia. Agora, antes, a gente vai ver a reportagem da Mariana Leão e da Ana Paula Neves. Essas mães entregaram os filhos para a adoção. Passaram anos se perguntando se tinham feito o melhor para as crianças. Anos à espera de um reencontro. Amo ele e que ele me perdoe porque eu não pude criar ele e que Deus uniu nossos corações porque somos uma só carne. Ele tem meu sangue, eu tenho o sangue dele. Luciene tinha 13 anos quando deu à luz o primeiro filho em Jaboatão dos Guararapes. Era mãe solteira, desempregada. O menino logo foi entregue à adoção para uma família americana. Os pais adotivos o batizaram de David Corey e nunca esconderam a verdadeira origem do menino. David é um homem agora, um artista. Durante a gravação desse programa de calouros da TV americana, revelou que a família biológica era brasileira. No palco, o cantor declarou: "Espero que essa oportunidade de participar do show me ajude a encontrar a minha mãe." 4 meses depois, veio ao Brasil. Oi, Brasil. Estou chegando. E a espera de 26 anos chegou ao fim. I love you. I love you too. David voltou para os Estados Unidos e segue com a carreira de cantor. Em Sobral, Ceará, outra história ganhou fama. Delfina é mãe deste jovem patinador adotado por uma família francesa e batizado de Florent Amodiot. Foi muito bom saber assim, a notícia dele, que ele está bem, que a família dele lá cuidou muito bem dele, educou, hoje ele é um atleta, né? Muito bom.
Acalmou seu coração? Sim, muito. Durante os Jogos de Inverno em Vancouver, Canadá, 4 anos atrás, Florhan revelou que era filho biológico de uma brasileira. A declaração repercutiu por aqui e Delfina foi encontrada por jornalistas. Mora nesta casa simples, tem outros 2 filhos e ainda espera a visita de Florhan. Quando ele quiser vir, né? Conhecer a gente vai receber ele, braços abertos, para dar aquele abraço. Encontrar os pais biológicos também é o desejo deste homem. Adotado por uma família italiana, ele está no Brasil em busca de respostas. Esta mulher pode ser a mãe que ele tanto quer conhecer. Uma história acompanhada de perto pela repórter Mariana Leão. A expectativa pelo encontro é grande. De um lado, uma mãe que luta há 26 anos para reencontrar seu filho. Eu fico muito feliz quando eu ver ele. Muito mesmo. De outro lado, um jovem em busca da sua própria identidade. Eu preciso encontrar a minha raiz, para que comece esse buraco que está em mim e me deixar ser um homem tranquilo, um homem sereno. As 2 histórias começam em Itabuna, na Bahia. Dona Eresmina se emociona ao lembrar do dia em que entregou seu filho para outra pessoa criar. Eu pensava muito que ele estava sofrendo, não sabia onde ele estava. Matia descreve suas últimas lembranças do Brasil quando ele tinha cerca de 6 anos de idade. O que você se lembra? Foi assim, um dia minha mãe saiu de casa e me falou: Carlos, olha o seu irmão. Falei: tudo bem, mãe. Nesse dia passou na frente de casa um rapaz que tinha um carro branco, que ele me ofereceu um geladinho. Eu fui, ele me deu esse geladinho e depois nunca voltei mais. Ele me levou numa casa família muito benestante, onde tinha mais de 2 crianças. Depois 15 dias me levou de um hotel enorme, onde mais ou menos tinha 50, 60 crianças. E cada meia hora chegava casal da Europa que escolheu a criança, até que chegou a minha hora. Matia foi adotado legalmente por um casal de italianos. Meu pai e minha irmã adotiva, ele desconhecia, ele não sabia de nada disso. Se ele sabia que atrás tinha tudo isso, ele nunca me pegava. Na Itália, Matia recebeu muito amor da nova família e tinha uma vida financeira privilegiada. Lá na Itália tem uma vida muito boa, porque eu tinha uma empresa de carro blindado que trabalhava com pessoas famosas, tipo Ronaldo Fenômeno, Kaká, Leonardo, o presidente Berlusconi, a filha de Berlusconi, Pato. Então tinha uma vida muito boa. E ele abriu mão de tudo isso para voltar ao Brasil e tentar achar sua mãe biológica. Lá se vão 2 anos por aqui nessa busca. O Hoje em Dia mostrou a dificuldade que Matia encontrou para conseguir um emprego, mesmo formado em 2 faculdades e fluente em 4 idiomas. Para quem foi dono de uma concessionária de carros e agora vive como manobrista, Matia dá uma lição de coragem em busca do sonho. Depois que mostramos a reportagem, Eresmina entrou em contato com a nossa produção. As histórias se cruzam e a vontade de encontrar o filho é enorme. Eu vi a foto dele, eu disse, ele é meu filho, é ele. Então, levamos Matia ao Rio de Janeiro para conhecê-la. Talvez seja sua mãe. Eu acredito, porque eu botei tudo na mão de Deus, que é ela. Um momento de muita ansiedade para os 2 lados. Chega a hora do encontro tão esperado. Eresmina leva a família para conhecer Matia. É difícil conter a emoção. Sempre lutei contra tudo, todo mundo, porque eu sabia que um dia eu vou voltar a encontrar você. Encontrei. A gente sente que ela tá até passando mal um pouco. Calma. Calma. Vamos sentar um pouquinho? Calma. Vamos sentar um pouquinho. É muita emoção, né? O Matia e a dona Eresmina estão assim, de mãozinhas dadas o tempo todo, mas também o que eles mais querem é a prova da maternidade. Então, por isso, aqui no laboratório, eles vão fazer agora o teste do DNA. Estão preparados? Será que Eresmina é a mãe do Matia? Será que uma busca de quase 30 anos chega ao fim?
É o que vamos saber agora no estúdio do Hoje em Dia. A gente está muito angustiado aqui junto com os dois, porque a gente vai saber aqui ao vivo se ele realmente é filho biológico da Eresmina. É uma responsabilidade muito grande, porque fica passando pela nossa cabeça também, eles já estão tão ligados afetivamente. E se não for, como é que vai ser a vida dos dois daqui para frente? Mas a gente tem muita esperança que esse resultado seja positivo. O Glauco está aqui com a gente também, Bivar, ele é representante do laboratório, vai explicar para a gente como esse exame é feito. Ele estava explicando também durante o intervalo que alguns exames podem ser feitos, outros não, ele vai explicar para você de casa. Mas Eresmina, me chamou a atenção porque durante a reportagem, o Matias explicou mais ou menos o que aconteceu com ele, pelo que ele lembra. O que aconteceu com você? Como que o seu filho sumiu? Porque naquele tempo, quando eu separei do pai dele, eu estava grávida. Já tinha outra filha minha, que é que está ali. Aí, minha mãe trabalhava na roça, que a gente morava em fazenda. Só que eu não tinha como criar, que eu tinha os dois, o pai não vi mais. Minha mãe falou, ó, você, que se quiser ficar aí, eu fico com a menina. Porque eu tinha uma irmã menor do que eu, né, que eu sou a mais velha. Aí ela falou, olha a menina. E o Matias era pequeno. Eu queria trabalhar, porque minha mãe não tinha como sustentar a gente. Aí eu fui na cidade. Minha mãe tinha uma amiga lá e ela falou, ó, tem uma moça que quer adotar uma criança, ela não tem filho. Você quer adotar ele, dar para adoção? Eu falei, ó, se ela criar bem criado, né, que eu não tinha, aí ela disse, ó, deixa ele aqui que eu vou levar ele. Aí deixei ele na casa dela. Depois eu cheguei em casa, voltei para casa. Aí eu não aguentei, voltei de novo. Fui buscar ele. Quando chegou lá, ela já tinha dado. Falou que deu para adoção. Mas ela nunca me falava para quem. Eu não sabia quem era. Depois passou o tempo, eu voltei na casa dela. Aí ela falou que tinha dado para o orfanato. Aí eu falei com ela, a senhora falou que ia dar por adoção, uma pessoa que não tinha família, não tinha filho. Aí eu fui no orfanato lá, da moça, eu e minha sogra agora, né? Aí ela falou que não era registrado, não tinha como falar para onde adotou. Eu falei, mas tem que saber, porque os registros ficam. Ela não sabia se o Matias tinha passado por lá? A moça disse que entregou ele lá. E qual era o nome dele? Não, Como você tinha dado para ele? É Denilton. Denilton? É. Só que não tinha registro, eu não tinha registrado ele. Aí cheguei lá, ela falou, a doutora Wanda, né, que ela tem um orfanato. Aí ela falou que não sabia por onde estava, não, que não sabia para quem adotar, que era muita criança. Quantos anos ele tinha? 3 meses. 3 meses? Foi, 3 meses. Era muito bebê. Olha, Eresmina, vai dando Angústia, né? uma angústia muito grande. Um sentimento até inexplicável que a gente tem aqui, porque o que você está contando aqui acontece todos os dias no Brasil. Todos os dias. E a gente não pode julgar ninguém, porque a gente não sabe a dor de uma mãe que quer criar um filho e não consegue. O que o desespero leva as pessoas a fazer. Então, a gente até preparou uma enquete para saber a sua opinião, para entender o que você pensa em casa, que é sobre a adoção, sobre a questão da adoção. Você se colocando no lugar do Matias. Se você descobrisse que é um filho adotivo, um filho do coração, você procuraria os seus pais biológicos, como ele está fazendo, ou não? Você ia preferir viver com seus pais adotivos, viver sua vida e não procurar o seu passado? A gente quer saber no r7.com, até para entender o que você de casa pensa. A gente não julga ninguém, viu? Cada um é cada um tem seu pensamento, cada um tem sua vida. E vale o arrependimento. Acho que a lição que você está passando aqui é o arrependimento. Dá sempre tempo de se arrepender, de pedir perdão, de voltar atrás. Perdão a ele. Quanto tempo? Como eu falei. Eresmina, acho que o maior medo de todo mundo que está aqui hoje, que está assistindo a gente, é que esse exame
dê negativo, que ele não seja o seu filho biológico. Tirando uma pessoa que está aqui na mesa, que é o Glauco, que sabe o resultado. Se der negativo, como que vai ser para você, Erismina? Não sei. Tia, a Erismina aqui, falando pro Brasil inteiro e pro mundo inteiro, te pediu perdão. Olha a tua sensação, você que foi em busca dessa resposta. O que você diz para ela? Que a única coisa que eu queria era encontrar ela e saber do começo toda a minha história, porque eu tinha sempre um vazio, um buraco em mim que me matava. Então, agora que se ela é minha mãe verdadeira que me contou essa história, para mim tá importante é que tenha encontrado ela, entendeu? Para mim, Deus me deu a força sempre de chegar aqui nesse dia e perdoar ela, mas eu não tenho raiva, não tenho ódio com ela. Eu queria só encontrar a minha raiz. E um dia você decidiu, e você falou, foi naquele dia que você falou, eu vou sair daqui da Itália. Lá na Itália... E qual foi o teu sentimento nesse dia? Você falou, eu preciso saber Olha, meu passado. Eu sempre fui atrás do meu passado. Sempre foi? Sempre. Eu sempre lutei. Olha, meu pai e minha mãe da Itália me criaram com amor, ele me ama. Mas eles sempre do começo, sempre me falaram que eu era italiano, que eu nasci na Itália, que eles eram meu pai e minha mãe biológica. Eles nunca falaram para você nunca. Que tinham te adotado? Nunca. E você sempre questionou isso? Eu sempre questionei, eu sempre cheguei a um ponto que eu fiquei com ódio dele, porque me fechei totalmente com ele, porque tudo que eu falava para eles, ele pensava que era mentira. Porque no documento que ele tinha, juiz, advogado, ciência social, tinha falado com eles que eu estava no orfanato, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Então, eles nunca podiam acreditar em mim. Então, eu pensava que tudo o que eu falava para eles era mentira. Eu ficava com ódio deles, porque eu falei, não, eu sei de onde sou, me lembro. Então, eu sou um brasileiro. Ele falou, não, você é italiano, você tem que amar o seu país. Eu falei, se eu sou italiano, por que vocês são brancos e eu sou um preto? Jogava o time da Itália, eu não sentia nada. Jogava o Brasil, eu ficava mais restritivo no jogo. Ficava mal. Então, você deixou todas as suas coisas lá. No dia que você decidiu retornar, ele falou, você explica para o pessoal, você tinha um trabalho lá? Eu tenho formação, engenheiro agrônomo e professor de educação física. Engenheiro agrônomo e professor de educação física. Professor de educação física. Mas lá na Itália, eu abri uma empresa de carro blindado. Uma loja, uma blindadora? É uma carro blindada. Era 8 Audi A8 que eu levava em cada lugar da Europa, pessoa política, jogador de bola, cantor, pessoa famosa. Você fazia o transporte das pessoas com carro blindado. Isso. Então, estava muito bem, tinha uma vida muito boa. O que você fez? Você vendeu a empresa? Você largou tudo? Eu vendi porque a Itália caiu e está muito ruim na Itália. Mas depois, um dia acordei e em mim nasceu uma luz que falou, tem que sair. Eu comprei o passagem e viajei para o Brasil, larguei tudo. E você deixou o que lá para os seus pais? Achei casa, achei carro, achei tudo para meu pai lá, achei tudo. Você voou para onde no Brasil? Para que cidade você foi? Eu cheguei no Maranhão, saí do Maranhão. No Maranhão? Eu cheguei no Maranhão. Por que no Maranhão? Não sei, são coisas que eu não sei como explicar, são coisas que Deus fez para mim. Eu cheguei no Maranhão, fiquei numa família que me ama, a dona Rosália, que me pegaram como filho deles. Quanto tempo faz isso, Matia? Quanto tempo você chegou aqui? Cheguei aqui no dia 10 de setembro de 2012. Cheguei aqui. Trabalhei lá muito bem, fiquei com eles. Ninguém queria que eu saísse de lá, ninguém. E eu saí de lá porque tinha uma amiga que a irmã dela mora em São Paulo. E ela falou, se você quer ir em São Paulo, tem uma minha amiga da infância que abriu uma academia enorme. E está precisando de uma pessoa como você, que sabe administrar e dar aula nessa academia. E o salário era de R$7.000. Eu falei, olha, São Paulo é uma cidade que eu não gosto. Mas vou em São Paulo, fico 3, 4 anos, aguardo dinheiro e vou atrás de minha mãe na Bahia. Quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Nada. Ela me trouxe aqui com mentira. Guarda uma informação pra gente aí. Por que você queria ir pra Bahia? Se era alguma coisa, não fala ainda não. Se era alguma coisa que você tinha na memória, se você já tinha investigado alguma coisa. Mas não me fale isso ainda não. Daqui a pouco ele conta, né, Cris? Daqui a pouquinho a gente também vai saber se ele realmente é filho biológico da Erismina. Não vamos enrolar mais não, né? Vamos abrir logo esse exame. Olha o sorriso bonito. Tem uma pasta pra cada um aqui.
Tem uma pasta para cada um. O Glauco está aqui com a gente, ele é do laboratório, vai explicar para a gente o exame, como é feito esse exame. Também vai explicar você aí de casa se você gostaria de fazer esse exame, se você precisa fazer esse exame por algum motivo. Ele vai explicar como você pode ter esse acesso aqui. É um exame caro e o Glauco também vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E você aí de casa, já que você vai entrar lá no R7 para participar da nossa enquete sobre adoção, também você precisa votar na roupa do Paçoca, para você escolher a roupa do Paçoca de hoje, qual ele vai vestir. Olha só, 3 opções para você aí na tela. Tourinho? De touro? De touro, turista ou marinheiro. Você escolhe aí na sua casa e também pode mandar um selfie pra gente assistindo Hoje em Dia, que tá super emocionante hoje. A gente vai colocar sua foto na tela. Sem enrolação, depois do intervalo, a gente vai abrir esse exame aqui de DNA. Não perca essa emoção, a gente volta já. Em Rio Branco, chove à tarde, a máxima é de 31 graus. Maceió tem máxima de 32, com pancadas de chuva à tarde. Em Macapá também chove, a máxima chega aos 33. Manaus com pancadas de chuva a qualquer hora do dia e máxima de 32 graus. Em Fortaleza, a máxima chega aos 30, com pancadas de chuva à tarde. O Hoje em Dia volta já. Hoje em Dia está de volta num momento bastante emocionante para todos nós. Como eu disse no começo do programa, nós vamos descobrir hoje se uma família separada há muitos anos, há quase 30 anos, finalmente se reencontrou, finalmente começou a se formar novamente. Finalmente começou a escrever uma nova história. É o caso do Mattia, que está aqui com a gente, foi criado na Itália por pais adotivos, e da Eresmina, que hoje mora no Rio de Janeiro, mas contou a história dela, que começou lá na Bahia, numa situação muito difícil, quando teve o pequeno Mattia, uma dificuldade muito grande para poder criar o menino, e acabou entregando o Mattia para adoção, como ela nos contou agora há pouco aqui. Pois bem, foi feito o exame de DNA e a gente quer saber, afinal, se o Mattia é ou não é filho da Eresmina. Deixa uma pergunta para o Mattia, para ele me dizer por que essa história, porque ele queria ir para a Bahia. Daqui a pouco ele vai me falar isso, onde na cabecinha dele estava que essa busca deveria ser feita na Bahia. Mas eu vou conversar com o Glauco Bivar, que é representante do laboratório que fez esse exame. São 2 pastas, uma para cada um deles aqui. Glauco, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela parceria e por ajudar essas 2 pessoas que estão em busca justamente de uma resposta. É claro que eles querem a resposta positiva, mas o importante é ter uma resposta. Isso é fundamental. É isso que as pessoas querem. Era o caso das pessoas desaparecidas que a gente falava agora há pouco aqui no programa. É a resposta que todo mundo espera. Glauco, me fala um pouquinho como é feito este exame. Isso é muito importante para as pessoas entenderem. E a certeza ou não, ele é 100% garantido. Se está positivo, é positivo. Se está negativo, não adianta fazer uma contraprova, porque ele é realmente, a resposta é essa. É 100% seguro. Conta pra gente como é feito. Bem, Celso, na verdade, como vocês puderam acompanhar no início do programa, a primeira etapa é a coleta, é feita a coleta do material biológico, foi feito lá no Rio de Janeiro. A repórter Mariana Leitão pôde acompanhar. O que é? Que material pode ser esse, por exemplo? Para ter validade jurídica, né, a gente recomenda a coleta de um esfregaço bucal, coleta de saliva, né, que a gente chama técnica da saliva, ou coleta simples de sangue. Tá bom. Tá bom? Mas essa área da ciência ela evolui bastante. Então, é possível fazer investigações com outros tipos de material biológico, como fios de cabelo, sêmen, enfim, objetos pessoais, só que não teria validade, tá bom? Entendi, perfeito. Tá? Com relação à confiabilidade do exame, independente do resultado, sendo positivo ou negativo, ele é considerado um resultado 100% confiável, porque o nosso laboratório adota normas, né, adota padrões de qualidade internacionais, tá? Padrões internacionais. Então, por isso que pode ser considerado um exame 100% confiável. Portanto, vocês fizeram a coleta do Mattia, fizeram a coleta da Eresmina e aí fazem essa investigação, é isso? Para o nosso telespectador entender didaticamente, vocês comparam esses materiais genéticos para ver se eles são compatíveis, é isso? É traçado um perfil genético de cada participante, né? E é feito, na verdade, uma comparação para ver se existe vínculo ou não, tá? Quando um resultado ele dá inclusão, né? No caso deles, inclusão de maternidade, né?
para que isso aconteça, tem que haver coincidências alélicas, né, coincidências genéticas, em todas as regiões. Tá? Entendi. Quando existem algumas exclusões, isso quer dizer que o resultado deu exclusão, deu negativo. Entendi. Tá? Ou seja, então, em vários pontos a compatibilidade aí é registrada. Então, você não é num ponto só, olha, aqui está compatível, mas aqui nem tanto. Precisa estar compatível em vários pontos, Em todos. Para poder dizer. Por isso que é tão seguro. Exatamente. E com relação a um exame que dá negativo, vão haver também coincidências genéticas com esse resultado, com essas amostras. Porém, não em todas. Entendi. Entendeu? Glauco, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida a respeito, por exemplo, dos preços disso. Porque a gente fala muito sobre isso e a gente tem uma ideia de que o exame de DNA é um exame muito caro. Mas a gente conversava no intervalo aqui e você dizia que não é bem assim, né? Que às vezes ele pode até ser acessível. Como é que é isso? Explica pra gente ter uma ideia disso, Glauco. Perfeito. Com o avanço tecnológico, tá? Os exames, eles passaram a ser mais confiáveis, tá? Mais rápidos até, a gente tem até a capacidade técnica para entregar um resultado por e-mail em até 30 horas, corridas de dias úteis, tá? E tem essa questão também da confiabilidade. Bem, você pode repetir a pergunta? Em relação ao preço, por que a gente tem essa ideia de que é algo avanço, caro, mas ele era caro, ele foi diminuindo de preço, não é isso? Com esse avanço, possibilitou os laboratórios realizarem mais exames em menos tempo, reduzindo custos e automaticamente o cliente final acaba também tendo acesso a um valor mais em conta. Em média, quanto custa um exame de DNA no Brasil? Em média, Glauco? Em média, olha, varia de R$400 a R$1.000. Muito bem. Olha só, a gente está com o resultado aqui, são 2 pastas e o Glauco me explicava que são 2 pastas porque uma para cada um. Os 2 têm direito à mesma informação. E chegou a hora da gente abrir as pastas, mas... Edu, o que você vai cozinhar para a gente? Um prato muito gostoso, estamos torcendo por vocês. Você de casa vai acompanhar. Super gostoso, merengue. Você pode fazer de diversas formas aqui, ó, para você de casa entender. Vou levantar. Tem um creminho, esse creminho amarelo aqui, você vai aprender a fazer fácil na panela, um creminho de limão. Você pode usar morango, a fruta que você quiser. Você pode fazer com chantilly. Vai aprender a fazer o merengue também. Você pode usar, na verdade, a fruta que você tem na sua região. É uma sobremesa bonita, é uma sobremesa gostosa. Matia, eu vou dedicar essa sobremesa a você, porque lá na Itália se faz muito, é verdade ou não? É vero? Muito. Se faz, é belo ou não? É belo. Belo? Sim. Troppo bono, né, Matia? Vamos lá, então vamos abrir isso aqui? Vamos abrir? Cris, você pode abrir um, abre o outro e o Glauco ajuda a gente? Vamos lá? Tá bom? A gente tá fazendo isso por vocês, tá? Porque aí vocês conseguem ter um pouco de respirar, tá bom? Glauco, você vai ajudar a gente aqui, né, Glauco? Eu quero, vem pra cá. Vem pra cá, porque pra gente entender. Olha, tem a nossa enquete, hein? O que você faria se você descobrisse que você é adotado? Você procuraria seus pais biológicos ou não? Olha, é tudo lacrado. Nós estamos abrindo agora, ó. Olha aqui. A gente realmente não sabia. Estamos abrindo. E bem lacrado, né? Bem lacrado. Olha, em cima também, Cris. São 3 lacres. São 3. Fora do envelope. Pronto. Pode abrir? Uau. Eu acho que eu entendi. A primeira página é a capa, tá? A segunda página, a informação dos participantes, os dados da coleta. Perfeito. Consta também o nome da pessoa que fez a coleta, ela é responsável civil e criminalmente por isso. Aqui tem na terceira página o descritivo metodológico. O método, né? O que foi feito. Como foi feito o exame, qual a máquina utilizada, tá? A técnica utilizada. Na quarta página, nós temos a tabela alélica, em que mostra as informações genéticas de cada participante, tá? E, por último, na quinta página, nós temos a conclusão do exame. Ela é bem clara e bem fácil de entender. Eu preciso dizer a vocês que eu estou surpreso com o resultado, sim. E a gente realmente não sabia, mas estamos surpresos com o resultado. A gente vai entregar essa pasta para eles aqui e você de casa vai saber o resultado logo depois do intervalo. A gente já volta. Rapidinho. Pancadas de chuva em Belém no período da tarde, máxima de 32 graus.
Também chove em Brasília, a máxima chega aos 28. Em Vitória, a máxima é de 33 graus com pancadas de chuva isoladas. Chove também em Goiânia e a máxima chega aos 32. Em São Luís, a previsão também é de chuva, com máxima de 32 graus. O Hoje em Dia volta já. Hoje em Dia está de volta num momento muito emocionante, que é a apresentação para você de casa, para uma tia e para a Eresmina, do resultado do teste de DNA, do exame de DNA. Eu vou até fazer um pedido de desculpas a você, telespectador, porque a gente, na verdade, o nosso objetivo aqui era abrir a pasta e já mostrar o resultado para você. Mas a gente foi para o intervalo até para entender melhor o que havia aqui, para a gente conversar com o Glauco no intervalo para poder apresentar isso com 100% de segurança, que essa foi uma das nossas primeiras perguntas ao Glauco, que é representante do laboratório, que é poder dar a essa família, como a outras famílias que passam por isso, que vão em busca dessa informação, a certeza absoluta da resposta, que é o mais importante, né, Glauco? Cris, vamos então, a última página é que tem o resultado, né? Vamos lá? A gente tem a última página aqui. Eu estou vendo aqui que foram 21, o que são isso, analisados? 21 pontos analisados. 21 loci, na verdade é plural de locus, são as regiões que foram analisadas nessa investigação especificamente. Tá, então 21 regiões analisadas do material biológico dos dois, é isso? Isso, exatamente. Tá, e aí, Cris, o que vem aqui? São iguais as pastas, tá? Aqui eu tenho e aqui a Cris tem aqui, porque é uma para uma tia e outra para a Eresmina. Você ficou surpresa também com o resultado, Cris? Muito. Muito. Você também não esperava? Não. Eu vou dizer a você de casa que quando a gente começou a falar sobre isso aqui, automaticamente eu fiz isso até ali na mesa, em tom até de brincadeira, falei, a única pessoa que sabe aqui do resultado é o Glauco. Eu olhei para ele e eu vi ele muito sério. E isso me preocupou. Honestamente, isso me preocupou, porque eu olhei para ele e vi ele sério demais ali. Eu não sabia se ele estava mantendo uma postura ali de um profissional que representa um laboratório e por isso tinha que estar sério, ou se ele até estava preocupado com a nossa expectativa. Eu não sei te dizer com certeza absoluta disso. Mas me preocupou quando eu olhei para o Glauco e eu vi ele muito sério. Mas agora eu entendo o motivo da seriedade. Além do compromisso dele com a informação, com a verdade, ele estava, sim, preocupado com a nossa expectativa. E o que diz aqui no exame, e eu digo, infelizmente, Matia, infelizmente, Eresmina, você não é mãe do Matia. É o resultado do exame, portanto, a busca de vocês continua. Eu sei que já há um sentimento muito grande aqui dos dois e vocês queriam uma resposta diferente. A gente vai continuar ajudando vocês a procurar. Tá, isso é um compromisso, eu acabei de ouvir essa informação aqui do nosso diretor. A equipe do Hoje em Dia vai continuar ajudando vocês nessa busca. Eu vou dividir com você uma preocupação que eu tive ali na hora que eu vi a história dos dois, viu, gente? A Cris está mostrando ali o resultado. E eu fiquei com uma preocupação, e eu acho que outras pessoas também ficaram, quando eu vi a história dos dois, que era muito diferente. A história que o Matia tinha recordação e a história que a Eresmina nos contou. Aquilo me preocupou demais ali na hora. Demais, demais. Eu me preocupei muito com aquilo, porque eram histórias diferentes. Mas como era uma criança, eu imaginei que talvez fosse uma confusão da criança. Mas não era. São histórias realmente diferentes, infelizmente. Então são duas famílias separadas, não é uma família só. A gente ficou esperando muito que fosse uma resposta positiva, né? Todos nós aqui. Eu vi as duas estavam falando aqui, duas que lutam pela busca da reconstrução da família. Um dia vai chegar a nossa hora, elas estavam dizendo aqui, não é? Porque a gente acredita nos pais, né? Coração de mãe mexicana. E a gente vai encontrar a minha, tantas Ana Paula por aí, tantas a gente vai encontrar. Obrigado, Luciana. Obrigado e conte com a gente nessa luta. A gente vai continuar nessa luta, viu? A gente vai continuar. E olha, com vocês. O mais importante, independente dele ser seu filho ou não, você ganhou um filho
Você ganhou uma família que a gente vai te ajudar e Deus já te perdoou, viu? Deus já te perdoou. Fique tranquila, tá? Não viva com essa culpa. Conta com a gente, tá? A gente vai continuar, a gente não vai largar vocês, não. Acabamos de ouvir do nosso diretor aqui nosso compromisso de continuar ajudando vocês, tá bom, cara? A luta do Matias continua, a luta da Eresmina também. Eles vão continuar nessa luta. Du, eu sei que você queria uma resposta diferente também. Tô vendo na sua cara aí, meu amigo. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso, mas contem com a gente vai... E as duas mães também podem contar com a gente para qualquer campanha, podem contar comigo, com o Celso, com a Cris, para o que vocês precisarem. Vamos lá, vamos fazer uma culinária gostosa, uma culinária muito gostosa para você de casa, merengue fácil de fazer, gostoso. Nossa. Desculpa. Nossa. Fiquei com a voz embargada aqui, porque... Celso, Cris, vem cá um pouquinho, por favor, que eu preciso da ajuda de vocês, porque assim a gente... a gente que é pai e é mãe, se coloca no lugar dessas pessoas e fica imaginando. Eu tava aqui com o Toninho, que é pai também, aqui do meu lado, e a gente se coloca no lugar de um pai e de uma mãe, e a gente não pode julgar ninguém por atitude nenhuma. E a gente sempre espera, a gente que trabalha na televisão, infelizmente a gente vê todos os dias sempre notícia ruim. E o que a gente sempre torce é para que tenha coisas boas. Que na verdade é o que eu tento fazer aqui todos os dias. E de coração, eu estava torcendo muito para essa mãe e para esse filho também, porque o Celso e a Cris conheceram meus primos, que vieram da Itália há pouco tempo, é bem parecido com ele, inclusive. E assim, a gente sempre vê coisa... Eu vou pedir licença, a gente vai para o intervalo agora, eu já volto. A gente queria ter dividido com você uma história diferente, gente. Era a nossa expectativa de todos nós. A gente volta já. Pancadas isoladas de chuva em Aracaju, máxima de 32 graus. Em Palmas também chove à tarde, a máxima chega aos 31. Em Teresina, a máxima é de 33 graus com pancadas de chuva. Natal também tem previsão de chuva e a máxima é de 32 graus. Em Porto Velho, a máxima chega aos 33 com pancadas de chuva à tarde e à noite. O Hoje em Dia volta já. Muito bem, Hoje em Dia está de volta. A gente usou o intervalo aqui para poder continuar o programa, porque para a gente foi uma notícia muito triste o fato da Eresmina realmente não ser a mãe do Matias. A gente vai continuar ajudando o Matias a encontrar a mãe dele. A gente fez uma enquete no começo do programa se você tinha uma situação como a dele, se você descobrisse que é filho adotivo. O que você faria? Você investigaria, você procuraria os seus pais biológicos ou não? Resultado na tela, por favor. A enquete foi feita no R7. Sim. A maioria das pessoas iriam em busca dessa informação. Você iria procurar 70% contra quase 30%. 7-3 aí foi a resposta do nosso telespectador. Gente, tem uma informação aqui da Rede CNN. Mostra para mim aqui, por favor. Se a gente consegue mostrar. Tá aqui, olha. Uma explosão aconteceu, uma explosão gigantesca aconteceu aqui no Harlem, em Manhattan, em Nova York. Olha, a informação de que pelo menos 11 feridos leves. Um prédio explodiu no Harlem, em Nova York, norte da ilha de Manhattan. Daqui a pouquinho a gente traz outras informações para você, mas as primeiras informações aqui da Rede CNN, no site da CNN, dão conta de que pelo menos 11 pessoas tiveram ferimentos leves na explosão deste prédio. Daqui a pouquinho a gente está vendo os homens do Corpo de Bombeiros trabalhando no local, mas são informações iniciais e daqui a pouco a gente atualiza tudo isso para você. Tem outras notícias do Brasil e do mundo para você, a investigação a respeito do desaparecimento daquele avião na Ásia. A situação fica cada vez mais complicada, agora já não se sabe para onde o avião estava indo, uma situação bastante difícil. Tem muitas outras informações para você daqui a pouquinho, mas agora é hora da culinária, né, Edu? Vamos lá, uma receita super gostosa, um doce muito fácil de fazer, mas que você pode fazer com a fruta da sua região, tenho certeza que você vai fazer, vai adorar. A gente vai fazer um creminho de limão, que eu vou mostrar para vocês. Você está vendo a torta inteira aí, ó. Embaixo tem um creminho.
creminho de limão, que é o amarelo. Depois em cima tem um creminho branco, que é chantilly. Você pode usar as frutas que você quiser, você pode fazer de diversas formas, como você está fazendo aí. Você que tem restaurante, é uma ótima sobremesa para você fazer para vender ou para você fazer na sua casa. Uma sobremesa que agrada a todo mundo, até porque você pode usar a sua fruta preferida. O pessoal gosta de banana, faz com Gosto banana. com banana. Laranja, faz Pêssego, com laranja. laranja. Pêssego. Na tua casa gosta do quê? Ah, morango e abacaxi. Quer fazer com salada de frutas, pode fazer. Pode com fazer. morango, com abacaxi. Aliás, morango com abacaxi combina também as duas juntas. Com um creminho de limão, fica uma delícia. Vamos lá? Ó, vamos fazer diferente hoje. Eu vou montar, olha que simples é, para te encorajar a fazer essa receita. Olha que fácil é. Você vai aprender a fazer esse creminho. Eu vou fazer de trás para frente a receita hoje, ó. Vou montar numa taça para te encorajar a aprender e fazer, que é o mais importante. Não adianta só olhar. Tem muita gente que vai anota. Outro dia encontrei uma senhora, falou assim, anota todas as receitas, tenho já vários cadernos. Falei, a senhora fez? Não, não fiz. Eu fiquei preocupado. Ela falou, não, tem uma outra pessoa que faz, tem uma outra senhora que faz. Falei, então fiquei tranquilo. O importante é fazer depois. Aí a gente pode colocar uma caldinha de morango, ou você que quer fazer com outra fruta, pode fazer com outra fruta também. Ó, camadinha de morango. Olha que bonito o brilho que fica desse morango. Aí a gente pode colocar chantilly também. Aqui é só o chantilly, né? Você pode comprar, hoje em dia tem até chantilly pronto, você pode usar. Então, camada do creminho que a gente vai fazer na panela, camada da fruta que a gente vai fazer na panela também, camada de chantilly. Ah, Edu, quero fazer um negócio diferente dos ladinhos. Quero colocar morango fruta, pode colocar. Daí você faz o seguinte, olha que truque legal, ó. Você vira ele aqui, ó. Olha que bonito vai ficar no vídeo, ó. No vídeo e na sua casa, né? Eu tô vendo o vídeo aqui na frente, falei, bonito no vídeo, ó. Você pode colocar o moranguinho cortadinho assim, pode colocar também suspiro. Aliás, vou colocar. Tem uns suspirinhos aí, Cidinha? Tem aqui os pequenininhos. Aqui, ó, suspirinho pequenininho. Vou te ensinar a fazer esse suspirinho, é barato, fácil de fazer. Aqui, ó, para você entender, suspiro ou merengue, aqui a gente tem clara, só e açúcar. Olha que fácil. Vou colocar um pouquinho, vou despejar lá, não vou ficar com miséria não. Ó, vamos despejar aqui, ó, para ficar bonito, sem miséria, sem miserê. Aí a gente vai, coloca novamente a camada. Olha que sobremesa bonita. Quero primeiro chamar a atenção, quero te convencer porque ela é bonita, mas ela tem conteúdo. É isso que eu sempre falo, tem que ter conteúdo. Custa barato. Ó, eu falei, ó. Você vai ver, esse creminho amarelo, olha, pra você ter uma ideia. O que tem nesse creminho amarelo? Leite, açúcar, amido, farinha, ovos e limão. Só isso, Edu, só isso. Não tem mais nada. Eu falei que era barato. O que você está segurando? Quer umas frutinhas coloridas, você vai colocar aí? Pode colocar, Cidinha. Pera aí, vou colocar. Deixa eu colocar isso aqui antes, ó. Aí você coloca por cima só para decorar as frutinhas coloridas. Estão vendo a Cidinha do lado? Tá segurando um monte de frutinha, querendo pôr, pode pôr. Faz. Ó, quer finalizar? Vamos fazer assim, ó. Coloca um pouquinho de fruta em cima. Enquanto você vai colocando as frutinhas, eu vou começando a receita para você aprender. Você viu? Viu como é fácil montar? Qualquer um consegue. Se você nunca fez, ó, em modéstia à parte, ficou bonito, não ficou? Vamos pôr de novo aqui, ó. Mostra aqui, por favor. Olha lá que bonito que fica. Você pode colocar a caldinha depois também. Então, numa panela, a gente vai colocar 3 xícaras de chá de leite. Pode ligar o fogo. Vai empelotar se eu colocar farinha e o amido junto? Não vai empelotar, ó. Preste atenção. É o seguinte, para não empelotar a sua receita, presta atenção que faz. Sempre que você tiver o açúcar, aqui a gente tem 1 xícara de chá de açúcar, eu vou colocar 2 colheres de sobremesa de amido, junto com açúcar fora, ó. O leite já está esquentando, ó. O leite está esquentando aqui do lado. 2 colheres de sobremesa de amido, 2 colheres, pode ser de sobremesa, também não precisa ser de sopa, não. De sopa vai ser muito. 2 colheres de sobremesa de farinha. Então, 2 colheres de sobremesa de farinha, 2 colheres de sobremesa de amido. Se você fizer isso daqui, ó, isso daqui parece um truquezinho bobo, mas sempre que a senhora vai fazer a receita, empelota tudo, usa o amido, empelota tudo, ó. Para não empelotar, não vai mais empelotar. Você vai misturar. Eu já falei, já falo isso aqui há alguns anos, né? Mas assim... Mas funciona, né? Não, é assim, ainda bem que funciona, né? Mas dá um negócio e dá tudo errado. Não. A dica que a gente dá funciona e o que é mais importante. Fala assim, bom, eu repetir porque daí você memoriza. Ó, daí você vai jogando assim, ó, tipo chuveirinho, certo? Chuveirinho, cascatinha e vai misturando tudo. Então tem lá o leite, 3 xícaras de leite. Esse é o creme amarelo. Aí 4 ovos inteiros. 4 ovos inteiros que a gente põe aqui direto. As raspas de limão, raspinhas de limão. Pode ser raspas de um limão, já fica gostoso. Daí a gente põe 1 colher de sopa de manteiga. Esse é o creminho,
amarelo. Mexe aqui, deixa que eu mexo aqui. Tira isso daqui pra mim, Cidinha. Na panela ao lado, você vai colocar pra caldinha de morango, que é aquela caldinha que a gente jogou. Eu vou jogar um pouquinho aqui por cima, ó, pra você ver, ó. Essa caldinha de morango aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Vamos colocar só pra te chamar a atenção, ó. Essa caldinha que você tá vendo aí, olha que calda fácil. Você pode fazer com outras frutas também. Você pode fazer com amora, com morango. Tá bonito ou não tá, Marcelinho? Você que entende de sobremesa. Você entende de sobremesa, brincadeira, né? Ó, aí 4 xícaras de chá. Você pode fazer com outras frutas também. Gabriel Gracindo está aqui do lado, aqui. Você vai provar isso daqui. Eu espero que você goste, viu? Hoje tem milagre de Jesus, né, Cris? Tem. Acabei de perguntar para ele, você come doce? Porque a gente está de olho no doce. Ele, como? Daqui a pouquinho você traz para a gente provar, né? Fechado, A gente vai falar de milagres, com certeza, ó, também. 4 xícaras de morango. Você quer fazer com amora, pode fazer com amora. Quer fazer com... até com uva, fica gostoso também. Já fez com uva? Já. Já? Pêssego. Eu pego você de vez em quando no susto, né? Ameixa. Ameixa. Uma Ameixa. xícara de chá de açúcar. Vermelha. A gente está usando aqui açúcar cristal. Sempre para fazer doce, é melhor o açúcar cristal. Mas você pode fazer com açúcar que você tem na sua casa, refinado comum. E uma colher de sopa de suco de limão. Aqui é para fazer a caldinha. Uma colher de sopa de suco de limão, uma xícara das de chá de açúcar. Olha que bonito que fica. O morango vai grudando no fundo, daí começa a soltar aqui. Olha que beleza essa caldinha aqui. Essa caldinha é o seguinte, quanto mais tempo você deixar aqui, mais molinho vai ficar. Ela quase se desfaz. O creminho, espera esfriar para montar. O merengue rápido, olha que fácil. O merengue é o seguinte, a gente tem, essa é uma forma simples de fazer. Você bate 3 claras em neve, se doca, vai grudar tudo aí, não? Abaixa aqui, vai jogando aqui, ó. Segura aqui que eu vou, vai batendo que eu vou jogando aqui o açúcar. São 3 claras em neve e daí 2 xícaras das de chá de açúcar. Então, 3 claras em neve para fazer um merengue, 2 xícaras de chá de açúcar. Se a senhora tiver uma batedeira, pode deixar ela batendo ali. A nossa batedeira manual é Cidinha aqui, ó. Fazer ginástica. Fazer exercício. Ela agradece sempre, ó, tá ficando forte. Então, ó, 2 xícaras de açúcar, 3 claras. Bate as claras, acrescenta o açúcar. Espera um pouquinho agora aqui, ó. Vem cá. Aí é o seguinte, não precisa conseguir tudo na hora, assim, né? Tão rápido. Você vai bater e pode colocar num saca-puxa, pode colocar num... Edu não tem um saquinho, coloca num saquinho limpo para fazer o merengue, ó. Você quer fazer o pequenininho? Você faz assim, aí coloca para assar. A gente fica mais ou menos, ó, uma hora e meia em forno bem baixinho, né, Cidinho? O truque aqui é fazer forno bem baixinho. Bem baixinho. Bem baixinho, sabe? Isso. Os merenguinhos, você faz assim. Se você quiser fazer um merenguinho maior, você pode fazer ele redondinho assim, ó. Fica gostoso. Daí você quer fazer uma bordinha, você faz assim, ó. Faz uma volta, aí volta nela e faz mais uma volta, ó. Você faz como se fosse uma tortinha, que é o merengue alto. Olha só que legal. Aí você coloca para assar. Não deixa o buraquinho aqui no meio, fecha aqui, ó. Daí é o seguinte, mais um aqui. Coloca para assar, forninho baixo. Esse merenguinho você pode montar, olha que torta gostosa e fácil de fazer, ó. Merenguinho, 1h30 no forno bem baixinho. 80 graus, mais ou menos, né? Quem não tem um medidor 100 graus? 100 graus. No máximo, né? De 80 a 100 no graus. mínimo, né? No mínimo, ó. Creminho que a gente fez na panela. Espera esfriar, coloca aqui, ó que legal. Daí, tudo eu acho legal, né? Também você faz uma coisa, se eu não achar legal, quem vai achar? Olha que fácil, ó. Qualquer um consegue fazer. Morango aqui em cima, caldinha. Olha que bacana que fica isso daqui. Você coloca com uns pedaços, não deixa muito tempo, senão o morango perde o pedaço. O morango perde o pedaço, não, ele se desfaz. Que perde o pedaço, Edu? Olha só. Aqui mais um pouquinho. Aí, então você pode fazer com o chantilly, sem o chantilly, ou pode fazer pequenininho. Vocês encomendam do jeito que vocês querem, Cris. Como você quer? Como você quer? Com chantilly, sem chantilly? Com chantilly. Com chantilly. Vou fazer Gabriel com dos chantilly. meus, é serviço completo. Morango? Né? Morango. E você, Cris? Morango também, eu quero igual do Gabriel. Fechado. Você vai trazer pra gente já aqui? te levo. Então tá bom. Gabriel, que prazer ter você aqui com a gente. Prazer de estar Grande ator da Rede Record, Gabriel Gracindo está aqui com a gente, porque ele está hoje à noite em Milagres de Jesus. Que papel importante, hein? Conta o pessoal como é que é. Pois é hoje, né? É hoje. A gente que está fazendo milagres, a gente fala, é hoje. Cada um que vai chegando na hora do episódio, né? É uma ansiedade, um nervosismo, ao mesmo tempo uma vontade de... Olha lá, tá passando, que bacana. Demais. De assistir, né? Porque a gente faz com tanto amor. A gente percebe, viu, Gabriel? A gente vê o empenho de vocês, a entrega. E olha, é um sucesso de audiência porque realmente é um cuidado do começo ao fim.
A gente estava até conversando porque o Gabriel vai fazer Vitória também, que é a próxima novela da Record. O cuidado que eles têm desde o início com o texto, com os laboratórios, para se preparar para levar o melhor para você em casa. Essas cenas que vocês estão vendo aí, vocês não sabem o quanto eles têm que gravar para chegar nesse resultado, né, Gabriel? Para ficar tudo muito perfeito, Pois né? é, e olha só, a gente foi lá pro Piauí, né? Olha que bacana, estou assistindo pela primeira vez junto com vocês. A gente foi pro Piauí, passou 20 dias lá, eu e Bruno Ferrari. Lindo Piauí, então imagina, né? Que lindo. Você vai para outro lugar, com outro clima, com outro tempo, né? Você se joga mesmo no trabalho. É muito, realmente muito especial. Olha aí. Olha que lindo aqui. E que mais te emocionou nessa história, Gabriel? Nossa, a história, assim, é uma história de fé, de superação, de amizade. E, né, são dois primos que estavam brigados e eles começam a depender um do outro. Então, fala de superar as diferenças, né? Em prol de algo maior, com uma amizade importante. E esse trabalho foi muito especial porque eu estou junto com meu pai. Isso é demais. Né? Que faz o mesmo personagem em outra fase, né? E com o Bruno Ferrari, que é meu irmãozaço, né? Então, assim, realmente muito especial. O João Camargo, diretor, escolheu a dedo. Acho que não foi à toa, né? Não. Olha que privilégio você aí vai assistir hoje Milagre de Jesus com o Gabriel, com o Gracindo Júnior, com o Bruno Ferrari. Inclusive, você vai estar junto com o Bruno também na próxima novela. Pois é. Elencaço também, sempre junto. Eu vou deixar o Gabriel provar a sobremesa aqui. Vamos falar do Rick Martin. Então, um frisson lá no Rio de Janeiro, né, Gabriel? Porque o Rick Martin tá no Rio, gravando o clipe ali da música da Copa do Mundo. E ele gravou com muitas crianças. As crianças adoraram, brincaram com ele. Sempre muito simpático nas comunidades do Rio. E depois ele aproveitou para também andar de bicicleta, se exercitar na orla. Que privilégio quem mora no Rio de Janeiro, né? De poder ver essa vista maravilhosa, se exercitar assim e ter saúde com qualidade de vida. Olha, valeu, viu, Rick? Você tá bem simpático aqui, tá todo mundo adorando você. E outro galã que também passou aqui pelo Brasil, David Beckham, comprou uma mansão que é considerada amaldiçoada, que era a casa do Gianni Versace, do estilista, lá em Miami. É uma casa muito conhecida, até um ponto de visitação. Ele foi assassinado nesse local e outras duas pessoas, dois ex-proprietários, também foram assassinados no mesmo local. É considerado amaldiçoada, mas a Victoria Beckham, que é mulher do Beckham, né, do David Beckham, ela tem uma amizade muito grande com a irmã do Gianni Versace, né, que cuida hoje da grife dele. Então ela comprou essa mansão mais para ficar para a família mesmo, para que eles continuem com esse legado aí. Então ela fez isso mais por amizade do que para morar na mansão e para manter como se fosse um santuário do Gianni Versace. Muito legal, né, essa ação da Victoria Beckham para ajudar a família e manter a memória dele. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Boa sorte hoje à noite. Obrigado, viu? Assistam. Até mais tarde. Olha, roupa do Paçoca na tela, vamos ver quem ganhou, qual foi a fantasia que ganhou. Turista, Celso, todo mundo tá querendo que o Paçoca viaje bastante, viu? Quinta a gente mostra a roupa do Paçoca. Olha, informação, prioridade, você sabe disso, explosão em Nova York, deixa pelo menos 11 feridos. São as informações iniciais da rede CNN. A rede NBC, por exemplo, fala em 4 socorridos, porque neste momento as informações realmente são desencontradas. Isso aconteceu no norte da ilha de Manhattan, no East Harlem, no norte da ilha. Quem tem as informações pra gente é a correspondente Heloísa Vilela. Oi, Heloísa, bom dia. Bom dia, Zucatelli. Olha, a primeira coisa que eu posso te dizer é que ao botar o pé na rua hoje, eu só ouvia barulho de helicóptero. São vários helicópteros sobrevoando a área. E o cheiro de fumaça. Eu estava na rua 104, no lado oeste da cidade, e isso tudo aconteceu no lado oeste, e o cheiro de fumaça no lado oeste já era impressionante. A fumaça que essa explosão seguida de incêndio provocou foi realmente muito impressionante. Uma fumaça escura, muito densa. 2 prédios, aparentemente, ficaram destruídos. Um deles tinha uma loja de conserto de pianos no primeiro andar e vários apartamentos em cima. O outro era uma igreja. Até agora é o que a gente sabe, mas é como você disse mesmo agora há pouco, né? As informações ainda são um pouco desencontradas. Mas, ao certo, a gente sabe que foi uma explosão muito violenta, porque alguns moradores da rua 125, quase mais de 10 quarteirões para cima, sentiram a explosão, sentiram o prédio tremer. Várias janelas em torno dessa região quebraram com o impacto da explosão.
Não se sabe ainda o que provocou essa explosão, mas foi com certeza uma explosão muito violenta, Zucatelli. É sim, Heloísa, tá correto, é isso mesmo. Olha, você estava dizendo, a gente estava falando sobre isso, a gente está mostrando as imagens para você do trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Deixa eu mostrar aqui, Toninho, por favor, mostra pra gente. Isso aqui é uma foto do Google Street View, mostrando justamente como eram esses dois prédios antes da explosão. Na parte de baixo de uma loja de pianos, na parte de baixo do outro uma igreja. Daqui a pouquinho teremos outras informações para você a respeito dessa explosão. Circulação de metrô interrompida naquela região por conta disso e são as informações iniciais. É claro que você vai ficar sabendo de tudo aqui na programação da Rede Record. Agora a gente fala sobre o avião que desapareceu no sábado na Ásia. Quanto mais o tempo passa, mais dúvidas aparecem. Autoridades agora têm dúvidas sobre a direção em que o Boeing voava. Declarações desencontradas e informações sobre o copiloto colocam em xeque a conduta dentro da cabine de comando. Olha só quanta informação vai chegando aos poucos. Reportagem da Cíntia Godoy. O quinto dia de buscas somou mais frustrações do que avanços na mega operação para descobrir o que aconteceu com o voo MH370 da Malaysia Airlines. As buscas ganharam hoje o apoio aqui do Japão, que disponibilizou pelo menos 100 militares e 3 aviões. A área vasculhada se estendeu sobre o mar de Andamão e também por terra, em regiões próximas ao local onde a aeronave sumiu. O perfil psicológico dos tripulantes e passageiros está sendo feito e as atenções se voltaram para o copiloto. Estas fotos mostram Farik Abdul Hamid junto com turistas sul-africanas na cabine de comando durante um voo em 2011. John T. Russo era uma delas e confirmou que o copiloto fumava e conversava mesmo com o avião no ar. Lágrimas e desespero tomam conta dos parentes dos passageiros que aguardam notícias. No aeroporto de Kuala Lumpur, familiares dos passageiros não param de chegar. Um painel foi colocado no saguão para que mensagens positivas sejam deixadas. Em uma delas, um pedido. MH370, por favor, volte para casa. A gente vai continuar acompanhando esse caso, mas é claro que a dúvida é muito grande em todo o planeta. Todo mundo quer uma resposta. Olha essa história aqui, gente. Denúncia de condições precárias numa delegacia do Rio Grande do Norte. Detentos mantidos amarrados e acorrentados. Além disso, mulheres dividindo espaço com homens. Entre as detentas, uma grávida e outra amamentando. Veja. É aqui, nesse corredor estreito, que 17 presos estão sendo mantidos na delegacia de Macau, no interior do Rio Grande do Norte. Entre eles, 3 mulheres, uma grávida de 3 meses. Detida há 17 dias, ela dorme no chão da delegacia. Muita gente, muito homem misturado com homem. É uma injustiça isso com a gente. Outra está amamentando. Nesse vídeo, feito pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado, os detentos confirmam. Muitos estão amarrados por cordas. É que, segundo o delegado, faltam algemas. Além dos presos no corredor, 30 detentos estão nas celas. Por decisão judicial, os presos não podem ser custodiados em delegacias aqui no Rio Grande do Norte. Eles devem ficar em CDPs como esse aqui. O Sindicato dos Policiais pretende entrar com uma ação no Ministério Público pedindo a retirada imediata dos presos de lá. Nós, enquanto sindicatos, vamos denunciar e não permitir que essa situação deplorável continue. Depois da denúncia, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte informou que providenciou vagas em 4 presídios para transferir os detentos. É o mínimo, né? A bancada feminista pressionou e a Câmara dos Deputados manteve a prisão em regime fechado para devedores de pensão alimentícia. A proposta rejeitada pedia que presos nessas condições tivessem o direito de trabalhar durante o dia e voltar ao presídio para dormir. Portanto, segue valendo a lei anterior que determina regime fechado sem autorização para sair para trabalhar. A única ressalva é que o devedor de pensão alimentícia deve ficar separado dos demais presos. E ponto, só isso. Continua valendo. Não pagou a pensão? Cana, vai preso. Como você está bonito de turista. Com a camisa igual do pai. Meu Deus. Ah, verdade. Olha só. Gostou, Gabriel? Ficou bonito ou não? Ficou demais, Tá elegante, cara. Estilo. Tá pronto pra viajar, né? Vamos viajar? Eu gosto pouco de viajar, né? Então, gosto muito pouquinho. Um chapéuzinho pra você. É verdade. Eu vou arrumar um chapéu desse aqui, aí depois eu faço uma foto, eu com um chapéu igual o seu. Olha, a gente não mostrou pra você hoje, a gente teve um programa muito emocionante pra gente e muito surpreendente também. A gente acabou não mostrando os selfies, mas nosso compromisso. Amanhã a gente volta com aquela fotinho que você faz
faz sua assistindo o programa e aí a gente mostra no ar, tá bom? Hoje tem Milagres de Jesus. Gabriel veio aqui por causa disso para lhe fazer um convite muito especial. Tá feito o convite. Amigo, muito obrigado por ter vindo. Foi muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Olha, quer assistir os bastidores do Hoje em Dia? Tá tudo na internet, é só acessar r7.com/hojeemdia.